Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente está falando aqui sobre 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha e a gente quer aproveitar este espaço para informar e uma forma de tentar interromper este ciclo de violência que a gente vê na nossa sociedade. Para isso, a gente recebe hoje aqui no nosso programa Rosana Leite, que é coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, e a gente já começa com uma pergunta, doutora. 15 anos depois, o que é possível dizer sobre o impacto da Lei Maria da Penha nos índices de violência contra a mulher? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Parabéns por trazerem esse tema tão importante, tão caro para nós mulheres, para toda a sociedade, para a sociedade em geral, né? Bom, 15 anos da Lei Maria da Penha, nós temos muitas reflexões a respeito, mas o principal é pensarmos quais os desafios essa lei teve no início e quais os desafios ela tem hoje. Eu costumo fazer esse tipo de reflexão. No início, a recepção da Lei Maria da Penha para a sociedade foi de algo assim desagradável. A Lei Maria da Penha, ela não foi tão bem recepcionada, foi chamada de inconstitucional. A Corte Suprema do país teve que declarar a constitucionalidade dessa norma, dessa lei tão importante. E teve o primeiro desafio de adentrar no lar das pessoas e mostrar que aquele ambiente não era mais inviolável se naquele ambiente ocorressem crimes. Violência contra a mulher é crime. Então, se há crime, o poder público deve entrar dentro daquele ambiente. Então, adentrar naquele ambiente foi o primeiro desafio da Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, ela veio para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E hoje eu vejo um grande desafio, que as mulheres vítimas se entendam como vítimas e que a sociedade entenda quando a mulher é vítima, que a sociedade saiba discernir quem é a vítima e quem é o agressor quando nós falamos de violência dentro dos lares. Como que a gente faz essa distinção, doutora? Quais aspectos que a sociedade, que olha de fora, que às vezes ouve um pedido de socorro que talvez esteja distante, que possa entender ele como uma vítima e um agressor? Sim, primeiro nós vivemos numa sociedade patriarcal, nós temos um machismo estrutural, vivemos sobre situações de machismo estrutural dentro da sociedade. Então, é claro, a mulher, ela é vulnerável em qualquer relacionamento. A novel lei agora, que trouxe uma alteração ao Código Penal, trazendo a violência psicológica, por exemplo. Aquela violência psicológica descrita no artigo 147b, mostra que em qualquer situação a mulher pode sofrer violência psicológica. Então, a mulher é vulnerável em qualquer relacionamento que ela esteja. Imagina dentro de casa, com toda a historicidade de históricos de violência que nós já passamos, com a religiosidade, com a dependência econômica, com a dependência emocional que as mulheres sempre tiveram, né? Com essa forma também de tratamento das mulheres na sociedade, onde as mulheres estão em menores situações, em menores locais de direcionamento, cargos de chefia. Então, a forma que as mulheres já foram discriminadas, com piadas, pelo tratamento, várias normas tiveram que surgir pelo movimento de mulheres, justamente mostrando essa vulnerabilidade da mulher. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas nós precisávamos tocar nessa igualdade, enxergar essa igualdade, a igualdade material que nós queremos. E a igualdade material nós só fazemos com políticas públicas afirmativas e com leis afirmativas que venham diminuir essa desigualdade. E a Lei Maria da Penha surgiu nesse contexto, mostrando que a violência dentro de casa, ela atinge muito mais as mulheres do que os homens. Doutora, a lei tem sido efetiva na proteção das mulheres e como que ela deveria funcionar idealmente? Eu tenho visto a Lei Maria da Penha muito efetiva. Todavia, nós precisamos saber o que se passa na casa de uma mulher para poder a amparar, para poder a ajudar. Como eu disse no início, violência contra a mulher é crime. Então, isso é o primeiro que nós temos que pensar. Se há um crime, o poder público tem que agir. Então, o primeiro passo é entender que se trata de um crime para nós podermos agir dentro de todo aquele contexto, entendendo que aquela mulher é a vítima. Doutora, 15 anos depois, né, nosso sistema jurídico, ele está preparado hoje para lidar com a vítima, né? E aí eu me refiro a juízes, advogados, promotores, todas essas pessoas que estão lidando com pessoas
O sistema está preparado para lidar com essa vítima? E os legisladores e legisladoras pensaram justamente nesse teu questionamento e trouxeram no artigo 8º da Lei Maria da Penha importantes políticas públicas de capacitação de todas as pessoas que devem fazer esse atendimento da vítima, da mulher vítima. Muito se fala assim, mas mulher vítima, mulher vítima. Eu friso que a mulher é vítima nessas situações mesmo, porque, como eu te falei, nós temos que saber muito bem quem é a vítima e quem é o agressor. Então, quando nós falamos dentro desse contexto, a Lei Maria da Penha é uma lei de primeiro mundo, aplicada num país de terceiro mundo. Foi tudo pensado, é uma lei muito elogiada internacionalmente, como todo mundo fala. A ONU elogia como uma das 3 leis mais importantes do mundo no quesito proteção à mulher. Então, nós precisamos, de fato, capacitar todas as pessoas que irão receber essa mulher, para entender, por exemplo, o que é um ciclo da violência doméstica. Por que que uma mulher procura a defensora uma vez, desiste, procura outra vez, desiste, procura 10 vezes. Ela tem que ser atendida da mesma forma, com a mesma vontade, com a mesma empatia, que você trate qualquer pessoa que vai uma vez ou 10 vezes. Por quê? Porque ela está dentro do ciclo da violência. Tensão, explosão e lua de mel. Então, como ela está dentro deste ciclo, ela não sabe o momento de sair. Ela precisa da ajuda para sair desse ciclo. E as pessoas que atendem essa mulher precisam entender o que é uma violência contra a mulher. Eu digo mais, precisam entender sobre movimentos de mulheres, precisam entender o que é o feminismo, fazer essa distinção do que é o feminismo para a sociedade, o que é movimento de mulher, porque as mulheres se unem para poder atender essa mulher. Então, eu penso que a empatia, a vocação nesse atendimento são primordiais para um bom atendimento. E que se não há empatia, não há vocação, pelo menos que haja capacitação, que haja um entendimento do que é essa violência para poder atender essa mulher como ela merece. Nós já atingimos esse nível satisfatório de qualificação desse profissional? Como que a senhora avalia o sistema aí? Como eu disse, a Lei Maria da Penha, por ser uma lei tão bem estruturada, nós não conseguimos aplicá-la ainda na integralidade como nós gostaríamos. É brincadeira, né? Falar isso 15 anos após, mas eu acho que precisa uma sensibilidade maior. Precisa o poder público no todo, em geral, entender que uma violência dentro de casa, ela não atinge somente aquele quadradinho familiar. Ela sai daquele quadrado e atinge toda a sociedade. Essa compreensão nós não tivemos ainda. Por isso, a falta de compreensão com a aplicabilidade da Lei Maria da Penha como deveria. Então, precisamos de mais. Precisamos de mais políticas públicas, enquanto esses índices, nós estamos vendo que os índices são, um ano timidamente diminui, outro ano timidamente aumenta. O que isso mostra? Não tivemos a diminuição ainda que nós gostaríamos. Mas o que nós tivemos? Um aumento dos feminicídios. Isso é real. No Brasil inteiro nós tivemos um aumento do feminicídio. E aqui eu reputo esse aumento do feminicídio. Uma mulher, hoje nós somos mulheres que já ocupamos todos os guetos, estamos em todos os lugares, mostramos capacidade para estar em todos os lugares. Então, uma mulher que não depende economicamente do seu companheiro, do seu marido, ela não aguenta sofrer violência por muito tempo. E aí ela acaba cindindo o relacionamento. Não está havendo compreensão e elas estão acabando sendo mortas em casa. Os feminicídios estão acontecendo assim. Doutora, a gente vê quando publica uma notícia de um feminicídio, em que a gente às vezes busca as autoridades para ouvirem, né? Busca as senhoras às vezes para ouvir, para pegar um parecer. A gente lê alguns comentários dos nossos leitores, acho que a maioria homens inclusive, mas isso é uma percepção minha, de um jornalista que observa o site, as redes sociais do nosso site, que críticas de que a Lei Maria da Penha, por exemplo, fere essa igualdade de gêneros, né, que assim, inclusive a senhora mencionou, né? O que falta para a sociedade entender que essa igualdade, ela não é necessariamente, né, quando a gente fala de uma igualdade ali de forças, igualdade material, né, entre homens e mulheres? Olha, no início, quando as mulheres passaram a lutar pelos seus direitos, elas primeiro pensaram no direito ao voto.
Depois, quando elas conquistaram o direito ao voto, elas pensaram no direito ao corpo. E assim nós fomos conseguindo entrar neste meio. No Brasil, lá em 1980, nós tivemos um grande movimento de mulheres com a redemocratização do Brasil, inclusive incluindo na Constituição Federal, através da bancada do batom, ou do lobby do batom, das mulheres que estavam ocupando o cargo de deputadas federais e senadoras, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Ali, nós mostramos que nós estávamos em busca da nossa igualdade aqui no Brasil, essa igualdade material. E lá, em 1950, quando começamos a entender que o nosso corpo nos pertence, com Simone de Beauvoir, com o segundo sexo de Simone de Beauvoir, entrando no que era chamado antigamente de segunda onda feminista, nós começamos a entender e a mostrar para a sociedade que a nossa diferença está apenas aqui no corpo. No mais, nós somos iguais. E nós já mostramos isso para todo mundo, que nós somos iguais, que nós podemos estar em todos os lugares e desempenhando a mesma função. Só que não há essa compreensão justamente pelo machismo estrutural que nós vivemos, por esse patriarcalismo exacerbado, pela forma, começando desde menino e de menina, pela forma que o pai e a mãe tratam diferenciado um menino e uma menina, pela forma que a sociedade trata diferenciadamente uma mulher e um homem. Então é isso que nós precisamos ir mudando, ir minando e tirando isso aos poucos. E as mulheres vão conseguindo seus direitos, vão almejando seus direitos. Isso eu falo desde lá da Revolução Francesa, com as entradas. Nós vamos conseguindo entrar onde os homens já conseguiram os seus direitos. Assim é que nós vamos conseguindo, pegando as nossas brechas. E eu acho que nós estamos conseguindo fazer isso. Precisamos ainda de uma compreensão maior da sociedade quanto o que é o patriarcalismo, o que é o machismo estrutural, o que é o feminismo. Então, precisamos discutir todos esses temas, mostrando que competência, que possibilidade de desempenhar qualquer função independe de gênero. Doutora, nós estamos conseguindo reabilitar os homens violentos? Me parece que como a violência contra a mulher não tem diminuído, né? E a gente viu aí o sistema se fortalecendo, homens sendo presos, acho que também tem trabalho social, né, que é obrigatório ser prestado, enfim, sim. Contra esse sistema que tem se fortalecido, né? Por que a gente não está conseguindo reabilitar esses homens violentos? Justamente por todo essa forma que nós fomos criados ainda. Eu retorno a essa situação. Nós ainda não conseguimos quebrar essa estrutura. Ainda está sendo muito difícil. Alguns homens, hoje, pelo menos hoje, eu entendo assim que alguns homens não aguentam mais ouvir esse tipo de situação contra as mulheres. Eles também se revoltam. Eu vejo vários homens também se revoltando. Poxa, eu leio o teu artigo, eu vejo que como que você está lutando por isso, como que você está enfrentando, eu te entendo. Já tiveram homens que chegaram para mim e falaram assim, eu mudei a minha cabeça por conta de tal artigo seu. Eu passei a refletir. Eu entendo que está tendo uma reflexão maior do que antigamente. Está tendo uma reflexão sobre o que nós podemos e não podemos falar, sobre a linguagem de gênero. Eu acho que isso nós estamos começando a trazer essa reflexão. Eu entendo que alguns homens estão prestando atenção muito mais nas atitudes deles. Isso é em razão dos movimentos de mulheres, dos direitos humanos das mulheres, de todas as conquistas. Então, eu acho que nós já conseguimos trazer bastante reflexão. A mudança que nós queríamos, nós não conseguimos ainda. Mas as reflexões necessárias, o que isso traz de males para a sociedade, por exemplo. Eu costumo falar isso, eu gosto muito de falar isso. Hoje eu sou defensora aqui em Cuiabá, mas eu já estive como defensora no interior. Logo que eu passei no concurso, nós temos que passar por vários lugares até conseguir uma promoção para a capital. Então, antes de estar na capital, quando eu cheguei na capital, eu já vim para defender mulheres. Então, estive nessa especialização, estou nessa especialização. Mas lá no interior, eu acompanhei, eu estive em muitos presídios, cadeias. Aqui hoje eu só frequento o feminino, mas no interior eu frequentava o masculino, o feminino, que é uma das nossas atribuições. E eu sempre tive a sensibilidade de ouvir as pessoas em situação prisional e, ao final de ouvir o fato que havia cometido, por que ela estava ali, eu costumava perguntar como havia sido a infância dessa pessoa.
Eu sempre tive essa curiosidade. Como foi a tua infância? Eu não tenho dados, mas a maioria das pessoas que se encontram em situação prisional sem querer justificar crime de ninguém. Hoje, a maioria dessas pessoas conviveram com violência doméstica na infância, conviveram com violência contra a mulher, às vezes foram vítimas da pior violência doméstica, a meu sentir, que é a violência sexual. Então, veja bem, essas pessoas hoje desaguam na sociedade os traumas que elas carregam do passado. É isso, essa compreensão que nós precisamos ter, que a violência contra a mulher, ela nos atinge de forma extrema, atinge a toda a sociedade. Imagina uma mulher que não tem o direito de ir e vir, muitas não têm. Por quê? Para transitar. Qualquer mulher que estiver me ouvindo aqui vai entender o que eu estou dizendo. Quantas de nós não estamos andando nas ruas, estamos numa calçada e à frente tem um grupinho de homens, nós preferimos mudar de calçada. Para quê? Para não sermos insultadas, para não sermos agredidas, que aquilo não é elogio, aquilo é agressão. Então, para não ser agredidas, veja bem, nós tiramos o nosso direito de ir e vir. Quantas mulheres deixam de usar coletivos de ônibus pelos assédios que elas sofrem? Quantas mulheres deixam de usar uma saia, um vestido, para que não tenham olhares sobre as suas pernas? Nós temos os mesmos direitos que os homens? Será que o Estado democrático de direito é o mesmo? Será que a democracia é o mesmo para os homens e para as mulheres? Quando nós falamos de democracia, um deve ser igual a um. Está acontecendo isso? É um questionamento. Doutora, a senhora, na sua rotina, fica cara a cara com um agressor, a senhora chega a conversar com o agressor, o que ele diz, qual que é o primeiro argumento de uma pessoa que pratica uma violência contra a mulher? Diz para se defender ou para justificar, ele se arrepende desse crime, ele está apenas reproduzindo ele está também inserido nesse ciclo de violência, né? Como que é? Sim, na Defensoria Pública, no Núcleo de Defesa da Mulher, nós atendemos apenas mulheres, mas em audiência eu tenho contato com o agressor quando estamos reunidos para uma audiência, muitos se arrependem. Muitos pedem perdão em audiência, mas muitos não. Muitos ainda negam, muitos ainda acham que aquilo é uma briga de casal, muitos acham que, poxa, mas ela não é minha, ela não me pertence. Por quê? Foi só um empurrão? Eu só xinguei a minha esposa? O que é isso? A gente estava discutindo e sem querer eu puxei o braço dela. Então, existem ainda muitas desculpas por naturalização da violência. Essa violência dentro de casa, ela sempre foi muito naturalizada. Ela sempre foi vista como normal. E muitas mulheres me procuram após lavrar o boletim de ocorrência e falam assim, eu vim aqui te procurar porque eu queria desistir de tudo. Nós voltamos, veja bem, ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Ele é um bom marido. A minha geladeira está cheia. Ele só tem um probleminha assim, às vezes no final de semana ele fica um pouco nervoso quando ele toma uma pinguinha, ou ele fica nervoso quando ele tem um probleminha lá no trabalho. Então, 2 ou 3 dias da semana que ele fica nervoso. Os outros dias da semana nós vivemos bem. Quer dizer, nós banalizamos os atos do mal. 2 ou 3 dias da semana eu tenho que viver em absoluta infelicidade e o resto da semana feliz? Não, não é isso que nós buscamos. Então, há essa banalização dos atos do mal e há uma naturalização da violência doméstica e familiar. Doutora Lei Maria da Penha prevê quais procedimentos para com um agressor? Ele tem que fazer parte de grupos de reflexão? Isso é feito aqui em Cuiabá, em Mato Grosso? Isso é feito no Brasil? Sim, como que é? sim. Alguns grupos de reflexão existem aqui em Mato Grosso, existem Brasil afora. Então, eu geralmente, pela Defensoria Pública, eu geralmente atuo mais em campanhas que dizem respeito à mulher. Nós temos defensoras e defensores que defendem o agressor na Defensoria Pública. Então, eu atuo geralmente nessas campanhas, mas também sou parceira daqueles e daquelas que me procuram para sempre estar em grupos reflexivos, palestras para homens que estão tentando sair dessa violência. A Lei Maria da Penha traz sim, que nós precisamos tratar tanto da vítima quanto do agressor, porque muitos agressores agridem uma mulher, muitos. Passado um tempo, resolveu aquele problema na justiça,
com outra companheira o mesmo agressor. Quer dizer, isso mostra que nós precisamos quebrar esse paradigma que existe da violência para que outras mulheres não sejam vítimas. E quantas nós já vimos aqui? Assassinou uma mulher, arrumou outra mulher, outra companheira, assassinou a outra companheira. Precisamos, né? Doutora, são 10 anos aí atuando na defesa da mulher diretamente, né? Existe algum caso, algo que tenha sensibilizado muito a senhora ao longo destes 10 anos? É uma história que se sobressaia entre as outras, assim, que te vem à mente? Olha, existem muitos casos que me vêm à mente e existe muita emoção quando eu penso, porque são irmãs, né? São nossas irmãs, nós temos que ter empatia. A cada mulher vítima, eu também me sinto vítima. A cada mulher que recebeu uma agressão, um empurrão, a cada mulher que foi morta, eu acho que todas nós que atuamos nessa defesa também nos sentimos um pouquinho assassinadas. Então, são várias as situações, são vários casos, são mulheres que às vezes saíram da violência e depois me procuram, batem lá no gabinete, só vim falar um oi para a senhora ver como hoje eu estou bem melhor. Então, as situações são bastante semelhantes, as situações de violência que eu vejo, umas mais graves, umas que superam um pouquinho mais rápido que as outras, outras que sofrem mais com doenças psicossomáticas. Então, eu não tenho um caso especial. Todo caso, para mim, é especial. E todos eles me emocionam. E quando eu deixar de me emocionar, não vale mais a pena estar na defesa da mulher. Daqui 15 anos, ou seja, quando a Lei Maria da Penha estiver completando 30 anos, como que a senhora espera ver o Brasil com relação à violência contra as mulheres? Olha, sem dúvida, a Lei Maria da Penha foi um marco divisor de águas ali na defesa da mulher. Nós tivemos outras leis advindo dela e várias situações foram mudando no Brasil. Como eu te disse, a linguagem tem que mudar, tudo está mudando. Eu vejo essa mudança e eu quero estar bem melhor. Eu quero ver as mulheres bem melhor do que hoje elas estão. Eu quero deixar de ver esse preconceito, essa discriminação tão forte que a sociedade ainda tem. Eu quero ver os recortes de mulheres, não só um tipo de mulher, mas todas as mulheres. As mulheres são múltiplas, então quando eu falo de violência contra a mulher, eu falo de violência contra as mulheres. Porque a qualquer momento, qualquer uma de nós pode ser vítima de uma violência. Então, eu quero ver esse mundo melhor. Por isso que o enfrentamento é diário, né? Doutora, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu agradeço, em nome do RDTV, o carinho, a paciência em explicar, o compartilhamento de tantas informações importantes com a gente, com o nosso público. Muito obrigado e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu é que agradeço. Estamos nesse aniversário da Lei Maria da Penha. O Agosto Lilás traz essa representatividade. O enfrentamento é todo dia. Ele não para. Mas o que eu quero deixar para as mulheres é que nunca esperem uma segunda violência. Pode ser tarde demais. E eu sempre darei crédito à palavra da mulher. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fica o convite para seguir o RD News nas redes sociais e o RDTV lá no YouTube. Até mais.